Questões sobre a sorte dos espíritos. Podem pedir-se aos espíritos esclarecimentos sobre a situação em que encontram no mundo espiritual? Então um parente da gente desencarna, um amigo, a gente pode perguntar para eles como que eles estão no mundo espiritual? E a resposta é bem interessante. Sim, e eles os dão de boa vontade. Mas aí vem um condicional. Quando é a simpatia que dita o pedido, ou o desejo de lhes ser útil, e não a simples curiosidade. A gente observa em todo o livro dos médiuns a objetividade. Todas as ações de interação entre nós e os espíritos têm que ter objetividade. Se tem objetividade, ela será atendida. E além dessa objetividade, nós temos que cultuar a simpatia com aqueles espíritos amigos com os quais nós queremos nos relacionar. No caso aqui, ele deixa bem claro, ele vem de boa vontade, mas é necessário que tenha uma simpatia com relação ao pedido e o desejo de ser útil ao espírito e também dele ser útil a nós. Porque se ele conta lá que ele está sofrendo e tal, a gente fala, opa, mas ele fez as mesmas coisas que eu e está sofrendo, então tem que mudar alguma coisa. Não é isso? E agora, curiosidade, como que você está aí? É mesmo? E agora? Então, isso não é pergunta, não é assim que a gente vai direcionar as nossas ações, não é assim que nós vamos direcionar os nossos trabalhos. Podem os espíritos descrever a natureza de seus sofrimentos e da felicidade de que gozam? Se eles estiverem sofrendo ou sendo felizes, eles podem descrever? Nós podemos pedir a eles para descrever também para nós? Perfeitamente, e as revelações dessa espécie são um grande ensinamento para vós outros, porquanto vos iniciam no conhecimento da verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras. Então, as penas e as recompensas vão ter sempre as suas vantagens e as suas desvantagens, e nós vamos estar em uma condição de quê? De procurarmos adentrar esse mundo espiritual, de procurarmos sondar mais sobre esse mundo espiritual para a gente se corrigir enquanto há tempo. Destruindo as falsas ideias que hajas formado a tal respeito, elas tendem a reanimar a vossa fé e a vossa confiança na bondade de Deus. Então, quando os espíritos nos mostram como é a vida no plano espiritual, a gente passa a ter mais confiança, a gente passa a ter mais fé, a gente passa a ter mais disposição e, principalmente, a gente começa a encarar a vida com uma forma diferenciada. A gente sabe que quem faz o mal arca com as consequências, a gente sabe que aqueles que vêm atacar o bem arcam com as consequências e quem faz o bem recebe os benefícios do próprio bem. Os bons espíritos sentem felizes em vos descreverem a felicidade dos eleitos. É importante lembrarmos aqui que esse eleito não é porque ele foi eleito por Deus para ser feliz. Ele conquistou um espaço com muita luta, com muita dedicação, com muita responsabilidade e com objetivos sérios de se fazer crescer, de se fazer aperfeiçoar, de se fazer melhorar. Sem nós termos esse objetivo de procurarmos sermos melhores, procurarmos nos aperfeiçoar, vamos rastejar para chegar a um objetivo final. Nós vamos demorar muito para alcançar o objetivo que todos nós esperamos, que é o nosso processo evolutivo, que é fazer com que a gente esteja numa condição melhor no mundo espiritual. Os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos, a fim de que o arrependimento os ganhe. Então, os maus espíritos vão descrever o sofrimento deles, vão falar como que eles vivenciaram, o que eles vivenciaram, e com isso eles vão estar conquistando espiritualmente para o seu futuro. Então nós sempre vamos conquistar espiritualmente para o nosso futuro, desde que nós saibamos nos portar nesta vida, nós saibamos nos portar fazendo o melhor possível em prol dos nossos semelhantes. Nisso encontram eles às vezes, até uma espécie de alívio, e o desgraçado que se lamenta na esperança de obter compaixão. Atualmente, nas reuniões mediúnicas, o grande número de comunicações são de espíritos que vêm para nós precisando dessas
desses esclarecimentos, precisando dessas informações, precisando desse amparo da compaixão e principalmente da gente saber nos portar, olhando para aqueles pobres infelizes com compaixão, ouvindo eles com respeito e orientando o caminho deles para que a gente possa encontrar mais paz ao longo de nossa vida. Portanto, é esclarecendo os espíritos que sofrem que nós vamos fazer com que o mundo se melhore. Isso aqui vale para tudo, gente. Se nós procurássemos falar de forma construtiva com todos os espíritos, encarnados e desencarnados, seja com nossos filhos, com nossos tios, com nossos primos, com nossos parentes, pensar de forma construtiva em relação ao nosso país, em relação aos nossos políticos, nós começaríamos a irradiar uma onda de pensamentos positivos, e essa onda de pensamentos positivos trariam para nós vários benefícios, trariam para nós várias formas de nós procurarmos entender como que a vida se processa no mundo espiritual e com as irradiações mentais, essas interações mentais do que nós pensamos, do que nós emitimos é aquilo que vem acontecer. Se a gente observar, isso é muito trabalhado às vezes nas mídias, no trabalho de marketing. Nós temos que procurar falar educando. Nós temos que procurar falar construindo. E principalmente falar com compaixão. Aí nós vamos proporcionar uma grande bênção para toda a humanidade, uma grande bênção para todos nós que estamos aqui na Terra em processo evolutivo. Não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo, é vossa melhora, e que para alcançardes é que os Espíritos têm a permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos dela exemplos de que podeis aproveitar. Então os Espíritos vêm se comunicar conosco e falam que ele está em estado de grande sofrimento, que ele está em estado de grandes lamentações, que ele está em estado de dificuldade de buscar o equilíbrio íntimo, que ele está cheio de conflito interno. Isso vai fazer com que todos que estão envolvidos no processo comecem então a fazer a reflexão. O que levou ele a estar nesse sofrimento? E o que eu posso fazer para evitar que eu passe por esse sofrimento? É dentro desses padrões que nós vamos estabelecer os nossos princípios evolutivos, as nossas metas para um mundo melhor. Sabendo falar construtivamente, nós evitaríamos muitas desgraças que assolam a humanidade. Essa palavra é forte, mas muitos tormentos, problemas que existem. E a partir desses momentos, desses tormentos que existem, nós vamos procurar construir, né? Nós vamos estar construindo um mundo de mais resignação, de mais paz e mais esperança. Muitas guerras seriam evitadas, muitos crimes seriam evitados se nós pensássemos mais positivamente, mais construtivamente, e poderíamos também evitar o consumo de drogas e tantas coisas, direcionando nossos pensamentos, nossos sentimentos para o bem. Sentir, pensar, falar, ouvir, fazer, sempre orientado para o bem, é o que vai nos trazer os grandes benefícios para o futuro. E também saber nos alimentar, saber selecionar. Porque tem alimento hoje que é muito mais tóxico do que se imagina. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, tanto menos saudosos vos sentireis desse onde agora estáis. Eis, em suma, o fim da atual revelação. E aí vem a questão, se nós nos instruirmos bem de como é o mundo no plano espiritual, como que é a vida no plano espiritual, nós vamos estar criando possibilidades de, quando chegarmos lá, já estarmos bem familiarizados. E aí vamos sentir menos saudade deste mundo aqui, que eu acho que é meio pouco provável. Mas nós vamos procurar nos sintonizar com os trabalhos que temos que fazer em prol da coletividade de uma forma muito mais ampla no mundo dos espíritos. Lembrando que aqui na Terra nós temos que procurar fazer o possível para estabelecermos melhores padrões de relacionamento entre todos nós. Evocando-se uma pessoa cuja sorte seja desconhecida, poder-se-á saber dela mesma se ainda existe? Sim, se a incerteza de sua morte não constituir uma necessidade ou prova para os que lhe tenham interesse em sabê-la. Então nós vamos procurar a informação sobre alguém que desapareceu, por exemplo, e não deixou notícia, e aí
Se é uma prova para quem ficou, não vai ter notícia. Mas, se for necessário passar a informação, se a pessoa está procurando informação de coração aberto para o amor, procurando achar meios de se instruir melhor para não cometer os mesmos erros se por acaso tenha cometido, ou seja, um conjunto de trabalhos bem definidos fossem tomados, nós nos melhoraríamos muito nas nossas necessidades espirituais. Nós nos tornaríamos mais proativos em prol do bem. Portanto, quando você vai buscar uma informação dessa, imbuído dos seus melhores sentimentos, óbvio que você vai receber mais benefícios, mais benesses, do que se você for fazer um trabalho desse, que a evocação não deixa de ser um trabalho, que você está dentro da mediúnica, você está trabalhando, mas apenas por curiosidade, simplesmente por querer saber. Ou por interesses outros, financeiros e outras coisas mais. Então a resposta sempre virá de acordo com o sentimento de pureza do que interroga, e se não for uma prova ou expiação para aquele que está desesperadamente procurando a notícia da pessoa desaparecida. São um conjunto de fatores que precisarão ser avaliados, e eles são avaliados pelos espíritos e não por nós encarnados. Se estiver morta, poderá dar a conhecer as circunstâncias de sua morte, de modo que esta possa ser verificada? Aí, olha que detalhe interessante. Se ligar a isso alguma importância, falo-a. Se assim não for, pouco se incomodará com semelhante fato. Então, quando você faz a pergunta, como foi a morte da pessoa, se eu posso verificar as circunstâncias, se tem algum documento, se tem algum relato em algum jornal, ou na internet, hoje na internet, no que já existe, aí ele coloca pra gente aqui, se isso foi importante para o espírito, para a evolução do espírito, para a melhoria do espírito, vai ser de grande importância para todo ele, para que ele possa passar a informação. Agora, se isso não tiver nem aí para ele, não vai fazer diferença. E assim, ele não vai incomodar, não vai nem passar pela cabeça dele esclarecer tal fato. Mas vai vir informações muito importantes aqui na frente. Nota, a experiência demonstra que, neste caso, o espírito que em nenhum modo se acha empolgado pelos motivos do interesse que possam ter vividos de conhecerem as circunstâncias em que se deu sua morte. Então, o espírito, nenhum modo se acha empolgado pelos motivos de fazer conhecer a sua morte. A maioria dos espíritos não querem nem lembrar dessa morte. Até porque, se ele começa a lembrar como foi, ele sente as dores, ele sente as angústias, ele sente as tristezas daquele momento da morte. Então, ele vai procurar se abster dessa informação, se abster desse assunto. A menos que, se ele tiver empenho em as revelar, falo-á por si mesmo, quer mediunicamente, quer por meio de visões ou aparições. Então, quando ele quer comentar aquilo, se ele morreu e como foi que ele morreu, ele vai mostrar por aparições, por intuições, ou por via mediúnica direta, relatando o fato das mais variadas formas. Ou seja, quando o espírito precisa de informar o gênero de morte, ele vai dar todos os exemplos, vai usar todos os recursos possíveis para que ache a saída para aquela situação, para que a pessoa ache a resposta que ela está procurando. Mas agora, no caso contrário, pode perfeitamente um espírito mistificador enganar os inquiridores e divertir-se com os induzir a procederem às pesquisas inúteis. Aí, se a pessoa for sair perguntando, o espírito não quer falar, pergunta, ele vai embora, vem outro, responde como se fosse aquele morto, e a pessoa vai sair procurando, fazendo pesquisa, procurando, e não vai achar. Então, temos que ser moderados também no perguntar. Podemos perguntar? Podemos e devemos. Mas, né? Temos que observar que, se o espírito achar que não é conveniente falar, que ele não quer descrever como que ele morreu, o tipo de morte que ele teve, que forma que ele morreu, ele não vai falar, não vai passar para as pessoas, e aí vem o zombeteiro e começa a fazer uma série de induções mentais para que as pessoas procurem, façam pesquisas e levantem teorias, pensam nas mais variadas situações, porque são questões
Isso para eles, para o espírito que morreu não tem significado, mas para os mistificadores é o prazer máximo em nos enganar. Acontece frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa cuja morte não pode ser oficialmente comprovada traz embaraços aos negócios da família. Só excepcionalmente, em casos muito raros, temos visto os espíritos indicarem a pista da verdade. Nesse terreno, atendendo a pedidos que lhes são feitos. Então, ele vai, quando a pessoa desaparece, está desaparecida, a família precisa de regularizar a documentação, regularizar o inventário se ele tiver falecido, e nada se consegue. E nesse caso, a gente vai ter que ter o cuidado, porque raras vezes os espíritos se intermetem para resolver o problema. Porque muitas das vezes, o problema que a pessoa está vivenciando é a sua prova e sua expiação. Ele vai ter que usar outros meios, ele vai ter que refletir. Para que ele foi negligente? Não acompanhou todo o processo de vida do outro. Não acompanhou a documentação do outro. Não procurou se inteirar mais do que o outro estava sentindo. E aí? Então, esses fatores são importantes para que a gente possa procurar entender os mecanismos que existem entre o desaparecido e a família. É fora de dúvida. Se o quisessem, é fora de dúvida que o poderiam. Porém, as mais das vezes, isso não lhe é permitido, desde que tais embaraços representem provas para os que anseiam por vê-los resolvidos. Aí, aquilo que a pessoa desapareceu, foi fazer um passeio na mata e desapareceu. E as pessoas começam a pesquisar, procurar. Nunca acham. Passa assim um exemplo didático, tá? Passa assim um ano procurando. E as pessoas querem um médium para ajudar-lhes a achar a pessoa para resolver os problemas do inventário, os problemas financeiros da família. Se o espírito não achar pertinente trazer esclarecimento, ele não traz. E como Kardec diz, pouquíssimos espíritos se enveredam por esse terreno de fazer essas revelações, porque uma série de dificuldades existem. Ali, desde que traz embaraço, não se for uma prova para a pessoa, não vai dar dica nenhuma mesmo. É a prova daquela pessoa. Aí também nós temos que ver que ele não trouxe essa informação, essa pergunta formal formulada. Se o espírito que está trazendo a informação é verídica, aquela informação dele, nós temos que fazer algumas observações importantes para chegarmos no denominador comum na resposta final. Ou numa possibilidade, ou nas possibilidades que ocorrem do espírito não poder fazer tal revelação. Não é coisa assim, eu quero a revelação, vou receber. Temos que ter cuidado com relação a isso. É, pois, embalar-se em quimérica esperança ou pretender alguém conseguir, por esse meio, entrar na posse de herança, das quais o único traço positivo que lhes fica é o dinheiro, o desprendimento para tal fim. É o dinheiro despedido para tal fim. Esse parágrafo aqui é o mais delicado porque ele dá a entender que a pessoa quer buscar nos espíritos para não pagar alguém para pesquisar. E até mesmo para tomar posse de alguns bens. E a outra situação, a pessoa, ele paga o médium para obter tal informação. Dá para entender as duas coisas. Então, você vai acabar criando problemas para você mesmo, conforme a gente vai ver à frente. Não faltam espíritos dispostos a alimentar semelhantes esperanças, e que nenhum escrúpulo tem de induzir os que lhes dão crédito a pesquisas, com as quais os que a elas se entregam devem dar-se por muito felizes, quando daí lhes resulte apenas um pouco de ridículo. Aí já fica claro que bem clara a questão da questão financeira. Então, se a pessoa quiser fazer essas investigações por dinheiro, é uma interpretação, ele vai receber as informações, ele vai passar a informação para o consulente, mas essas informações não são verídicas,
não são coerentes, não são corretas. E aí, a pessoa que está fazendo, que está pagando por aquilo ali, vai ficar chateada que as provas, que os caminhos das pedras não funcionaram, só serviu para carregar pedra, né, como você diz, e não deu para ele obter a resposta que queria. E a pessoa que se presta a isso, tanto a que paga as consultas, quanto que aceita ser pago as consultas, eles podem passar por situações muito difíceis, além dos ridículos que podem ocorrer, do outro não achar, mas a ação dos espíritos maus sobre a nossa saúde pode ser muito bem definida e muito bem interagida por eles. E ali, as pesquisas com as quais a elas se pretendem, a elas se entregam, devem dar-se por muito feliz, certo? Então, se você vai fazendo as pesquisas que o Espírito sugeriu, você fica feliz se for apenas passar por ridículos, que você pode passar por situações muito mais complexas dentro dessas procuras. E a doutrina espírita, essencialmente, traz para nós a essência da bondade divina e traz para nós o entendimento de como devemos nos portar diante de determinadas situações. Neste caso que acabamos de ver, as perguntas sobre a sorte dos espíritos no outro mundo, podemos, mas temos que ter o cuidado para não tentar forçar a barra, porque espírito lá para responder tem muito, e também tentar agir sempre com respeito por todas as situações, pelo médium, pelos espíritos que estão ali no trabalho com ele e também por nós mesmos. Temos que saber fazer esse conjunto de situações, esse conjunto de ações positivas para o nosso próprio crescimento espiritual, para o nosso próprio crescimento íntimo. Que a paz de Jesus envolva o seu lar, que a paz de Jesus envolva os nossos caminhos, para que possamos seguir para a luz e nos mantermos nesse caminho de luz. Questões sobre a saúde. Podem os espíritos dar conselhos relativos à saúde? Nesse caso, a gente vai ver, tem inclusive casas espíritas que tem receituário mediúnico, onde as pessoas vão, os espíritos passam os remédios para a pessoa, normalmente é chamado de médium receitista. Ou seja, nós temos uma infinidade de exemplos que nós vivenciamos no nosso dia a dia de os médiuns chamados receitistas. A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve executar na Terra, pelo que os espíritos se ocupam de boa vontade com ela. Então, aqueles espíritos que já querem trabalhar a saúde das pessoas, eles se ocupam de boa vontade. E nos livros espíritas, principalmente da série André Luiz e outros, nos mostram que nas reuniões mediúnicas, independente de você pedir o tratamento ou não, independente de você tomar passe ou não, os espíritos estarão lá te ajudando, te amparando, te dando passe, transfusão de energia, ou tirando excesso de energia em alguns casos. Mas, como há ignorantes e sábios entre eles, convém que, para isso, como para qualquer outra coisa, ninguém se dirija ao primeiro que apareça. Mais um detalhe importante que nós devemos ter cuidado, que não é se dirigir ao primeiro espírito que apareça, nem também ao primeiro médium que apareça, falando que está passando aquele receituário. Normalmente isso vai se dando aos pouquinhos, vai ganhando força, as pessoas vão ganhando notoriedade naquilo que vão fazendo. 25. Se nos dirigirmos ao espírito de uma celebridade médica, poderemos estar mais certos de obter um bom conselho? As celebridades terrenas não são infalíveis e alimentam, às vezes, ideias sistemáticas, que nem sempre são justas e das quais a morte não as liberta imediatamente. A ciência terrestre, bem pouca coisa é ao lado da ciência celeste. Essa resposta é muito bonita. Nós temos o hábito de querer cultuar determinadas pessoas aqui na Terra porque têm títulos. E às vezes uma pessoa muito simples no mundo espiritual, ele é muito respeitado e ele tem muito mais conhecimento. Da mesma forma, muitos espíritos que chegam de uma forma simples para se comunicar, eles têm amplos conhecimentos da natureza, amplos conhecimentos científicos que nós nem imaginamos e não tem um nome conhecido na Terra. Então, Kardec sempre trabalha isso para a gente não se pegar ao nome. E os espíritos sempre esclarecendo, nos esclarecem, né, que os espíritos estão dizendo para ele que, às vezes, alimentam ideias sistemáticas. Essas ideias sistemáticas aqui
A pessoa não vai sair dela imediatamente. Aí tem a infinidade de ex-médicos aí passando mensagens que, conforme a gente vai avaliar sobre outros prismas, não tem muita veracidade. Só os espíritos superiores possuem esta última ciência. Sem usarem de nomes que conheçais, podem eles saber sobre todas as coisas muito mais do que os vossos sábios. Então, os espíritos verdadeiramente superiores têm vastos conhecimentos. Agora, nem sempre é possível, os espíritos é permitido a eles trazerem grandes revelações. Na maioria das vezes, eles vêm para se comunicar conosco, eles vêm nos trazer a informação, mas de uma forma branda, dentro daquilo que nós podemos e temos condições de receber e metabolizar aquelas informações. Até porque algumas informações nos é vedado saber. Um exemplo clássico, o Rochester escreve sobre um livro chamado As Duas Esfinges, e nesse livro ele fala que para a segurança da humanidade nós só conseguimos traduzir 5% do que os egípcios escreveram. Tudo que foi escrito, tudo que foi achado, apenas 5%. Ou seja, então tem muitos espíritos que se conhecem muito, sabe-se muito, porque muitos daqueles espíritos egípcios estão perdidos por aí reencarnando, mas com conhecimento limitado para a sua própria segurança. E da humanidade também. Ou seja, somos muito atrasados, né? E para a gente se melhorar, precisamos nos melhorar moralmente. Não é só a ciência que torna superiores os espíritos, e muito espantados ficais da categoria que alguns sábios ocupam entre nós. O espírito de um sábio pode, pois, não saber mais do que quando estava na Terra, desde que não haja progredido como espírito. Então, esse é outro detalhe extremamente importante. Você está aqui na Terra para passar por determinados aprendizados, para passar por determinadas fases do seu autoaperfeiçoamento. Aí você adquire um cabedal de conhecimento numa área, se acomoda nela, não procura se aprofundar mais, não procura aperfeiçoar mais, chega no plano espiritual, continua no mesmo ritmo, na mesma situação. Aí vem as complicações para o amanhã. Então todos nós temos que procurar estar atento em como estamos nos portando diante de determinadas situações que deveríamos procurar aprender mais, procurar meditar mais, procurar orar mais. E no mundo espiritual, trabalhar mais e estudar mais, aperfeiçoar cada vez mais. Essa é a regra básica da evolução. Se a gente não procurar aperfeiçoar cada vez mais, aprimorar, aprender e procurar crescer, a gente não vai sair do lugar. O sábio, ao se tornar espírito, reconhece seus erros científicos? Olha, a pergunta é bem capciosa e extremamente importante. E Kardec e a equipe de espírito que o intuía, na hora de montar as perguntas, essa foi uma pergunta-chave para que nós, seres humanos, entendamos as limitações que temos aqui. Se chegou a um grau bastante elevado para achar livre da sua vaidade e compreender que o seu desenvolvimento não é completo, reconhece-se e os confessa sem pejo. Então, é importante que o espírito procure aprender. É importante que o espírito procure se aperfeiçoar, procure desenvolver seus conhecimentos, seus potenciais, para que ele esteja absorvendo mais informações, aprendendo de uma forma muito maior, para poder lidar de uma forma muito melhor com as suas limitações. A todos os instantes, nós temos que fazer essa reflexão. Quando eu chegar no plano espiritual, eu estarei em que colocação? Ainda alimentando as vaidades terrenas? Ainda querendo compreender tudo sobre o prisma terreno? Às vezes, aquela pessoa que a gente vê como um grande criminoso aqui na Terra, no plano espiritual, diz assim, coitadinho, só fez isso. Ou que bom ele só fez isso. E a gente, nossa, olha o que ele fez. E a gente quer destilar ódio.
E lá no plano espiritual destila-se compaixão. Então eu passei a treinar, a fazer um exercício. Quando se fala assim, criminosos, eu faço orações por eles. No mínimo, falou, fulano, desperte para Deus. Porque não posso, a partir do momento que eu estou lendo, estudando esse livro maravilhoso, que já é a 5ª vez que eu leio, eu não posso me limitar a continuar fazendo comentários negativos sobre alguém que cometeu um crime. Foi uma circunstância infeliz que levou ele a cometer um crime. Não compete a mim julgar. Nosso amigo espiritual, normalmente ele nos fala que quem faz julgamentos de criminosos de guerra ou dos grandes crimes hediondos é o Ministério da União Divina. Já deixou claro pra gente que ele não vai se intrometer em determinadas opiniões que a gente às vezes quer e faz questão de receber. Temos que ter cuidados. Mas, se ainda não desmaterializou bastante, pode conservar alguns dos preconceitos de que se acha imbuído na Terra. Chegando no mundo espiritual, nós temos que nos desmaterializar. Abandonar nossos conceitos terrenos. Abandonar nossos conceitos aqui da Terra de que tudo é do meu jeito, tudo é do jeito que eu quero, tudo acho que é assim, acho que é assado, e tem que ser desse jeito. Não é por esse caminho que a gente vai conseguir os objetivos que a gente precisa alcançar aqui na Terra. Precisamos aprender a refazer nossos conceitos, a reformular nossos conceitos para estarmos melhores onde quer que nós estejamos, servindo, trabalhando e procurando construir um mundo melhor. Seja no mundo espiritual, seja aqui na Terra, sempre temos que estar imbuídos de estar construindo um mundo melhor e para isso temos que melhorar intimamente, sem vaidade, sem egoísmo, mas procurando trabalhar e estudar para o seu próprio aperfeiçoamento, para as suas próprias ações na edificação de um mundo melhor. Poderia um médico evocando os espíritos de seus clientes que morreram, obter esclarecimentos sobre o que lhes determinou a morte, sobre as faltas que haja porventura cometido no tratamento deles e adquirir assim um acréscimo de experiência? Olha que interessante. E a resposta é mais interessante. Se os espíritos estivessem dispostos a vir trazer esclarecimentos de onde a pessoa falhou, e se encontrasse aqui pessoas dispostas a ouvir, que salto quântico nós daríamos no nosso desenvolvimento da ciência da saúde. Mas é nessa área onde existe maior número de melindres, vaidades, não me toques, de todos os níveis, em todas as fases da área da saúde, em todas as áreas, das terapias naturais, a medicina ortodoxa, todos ali são, a grande maioria, são cheios de não me toques. E nós temos que reconhecer isso. À medida que a gente entende que nós temos os nossos não me toques, então nós vamos procurar nos aperfeiçoar, procurar crescer. Então, em todas as profissões que nós tivermos, em todas as profissões que nós exercermos aqui na Terra, temos que aprender que temos que estar sempre aprendendo, sempre aperfeiçoando. E muitas das vezes temos que mudar o foco para aprendermos melhor. E isso lhe seria muito útil, sobretudo se conseguisse a assistência de espíritos esclarecidos, que supririam a falta de conhecimento de certos doentes. Então, agora é mais importante, nesse caso, então, não é depois que ele morreu perguntar. Enquanto está no tratamento, perguntar como eu posso proceder aqui para ajudar a essa pessoa a recuperar a saúde de uma forma melhor. Não seria? Porque depois que morreu, já morreu, a menos que ele tenha que passar por aquele gênero de morte. Mas, para tal, fora mister que ele fizesse esse estudo de modo sério, assíduo, com um fim humanitário e não com o meio de adquirir, sem trabalho, saber e riqueza. Então o fim tem que ser humanitário, nós temos que ter o prazer de ajudarmos as pessoas a adquirir mais saúde, temos que ter o prazer de ajudar as pessoas a estabelecer melhor padrão de saúde, melhor padrão de
caminhar para Deus, caminhar para o seu aperfeiçoamento, para o seu melhoramento. Todos nós, aqui na Terra, estamos necessitados de aprendermos cada vez mais sobre aquilo que exercemos, aprendermos cada vez mais sobre aquilo que viemos executar aqui na Terra. E é por isso que nós temos que trabalhar intimamente para o nosso crescimento íntimo, para o nosso fortalecimento interior. Sejamos pessoas sóbrias, sejamos pessoas com discernimento e sejamos pessoas que têm a disposição de fazer o melhor, de construir o melhor para a humanidade. A questão da contraparte financeira da riqueza poderá vir, mas poderá vir apenas com um objetivo útil para a humanidade. Lembrando que, quanto mais você adquire materialmente aqui na Terra, mais dívida você adquire no plano espiritual. Não é errado ser rico, não é errado adquirir bens materiais. É errado a forma que se conduz a riqueza material na Terra em muitas situações. Portanto, quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, ele deixou para a gente ter... O recado é esse: tenham muito cuidado com a forma com que vocês usam o dinheiro. Esse é o recado, essa é a forma que ele está deixando para a gente. Lógico que vai ter rico que vai entrar no céu e tem pobre que não vai entrar no céu. Logicamente, nós estamos falando do céu das instâncias de refazimento com melhor qualidade de vida, com melhor organização. Mas também temos que ver as dificuldades, as limitações que cada um de nós, rico, pobre, cientistas da área da saúde, seja das terapias naturais, seja das terapias químicas, como nós estamos nos portando, onde nós estamos trabalhando, para podermos ser mais úteis. É um conceito que todos nós devemos procurar fazer. Como já disse antes, o Livro dos Médiuns nos dá a oportunidade de nos conhecermos melhor. E é buscando esse conhecimento de nós mesmos, buscando ver onde nós estamos errando, onde nós podemos acertar, que vamos edificar um mundo melhor para todos nós. Porque os nossos conteúdos transcendentes sempre estarão mostrando-nos quem somos e nos dando diretrizes para o que devemos fazer em prol da humanidade. Que Jesus nos envolva em sua luz, nas suas bênçãos, e que a paz e a harmonia possa estar em nossos corações, iluminando-nos para um amanhã cheio de bênçãos, de paz e de realizações. Perguntas sobre invenções e descobertas. Pode os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? E aí, pode? O que você acha? Outro lado, devem? É possível? Se fosse possível, então nós não trabalhamos sozinhos? Se for possível, nós não trabalhamos sozinhos? E se for real, as invenções para o mal também têm influência de espíritos? É importante que a gente faça sérias reflexões sobre esse trecho. Certamente que você está aí com o livro aberto, já correu o olho sobre a resposta. Mas façamos algumas reflexões. Podem? Devem? Para quê? Como? Vamos à resposta. A ciência é obra do gênio. Só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele se não lhe fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber tudo? Bom, então aqui Kardec está dizendo que todas as invenções aqui na Terra, tudo aquilo que vem se aperfeiçoando, se adaptando, é obra do gênio. O gênio, que é uma pessoa que é bastante inteligente, que foi reencarnada devidamente preparada para isso. Então, os espíritos já deixam a pergunta no final. Se ele recebesse tudo de mãos beijadas, que mérito ele teria? Certo? Mas nós só podemos perceber, se a gente for pensar, vamos parar até aqui. Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, que é uma questão 577, quando tem que passar uma inovação para a Terra, os espíritos escolhem alguém e o intuem, o inspiram, o impulsionam para a busca daquele objetivo. Portanto, nós temos situações diferentes e diferenciadas quando nós vamos perceber que, ao longo da nossa existência, ao longo do nosso trabalho aqui na Terra, nós estaremos, então, construindo, edificando bases para um trabalho redentor.
E com isso, um espírito após o outro vem, pega o trabalho do primeiro, aperfeiçoa, pega o trabalho do segundo, aperfeiçoa, e assim vai sucessivamente. Nós vamos ver isso na eletrônica. Começou em 1700 e pouco, começaram a desenvolver as leis eletrônicas, da eletricidade, perdão. Depois de 1800 foram aperfeiçoadas, 1900, falando os séculos que chega ali, né? 1900 foram mais aperfeiçoadas, chegando em 2000, com um suprassumo de desenvolvimento, chegamos até a falar em inteligência artificial. O homem desenvolveu isso sozinho ou foi ajudado pelos espíritos? Continuemos nossas reflexões. Lembrando que a sequência foi dada. O primeiro vem, desenvolve um pouco, vem o segundo mais um pouco, o terceiro mais um pouco, e assim sequencialmente nos aperfeiçoamentos. Vamos ver o restante. A esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se o sábio. O mesmo se dá com as invenções e descobertas que interessam a indústria. Há ainda uma outra consideração, e é que cada coisa tem que vir a seu tempo. E quando as ideias estão maduras estão maduras para a receber. Portanto, nós não podemos esperar que qualquer um vai receber dos espíritos as informações. São pessoas que vêm para trazer determinadas ideias, quando elas já estão preparadas para receber essas ideias, quando já estão predispostas a receber, a gente já tem toda uma gama de desenvolvimento tecnológico para que as pessoas possam então receber o conjunto de informações necessárias para o processo evolutivo da humanidade. Isso é importante nós entendermos, que tem um prazo, vem um conjunto de ideias básicas, depois, em cima dessas ideias básicas, desenvolve-se mais um pouco, aprimora-se essas ideias, aprimora-se as tecnologias, e assim vão gradativamente. Agora, quando as ideias estão maduras para recebê-las, vamos para frente. Se o homem dispusesse desse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo que os frutos brotassem antes da sua estação própria. Então, a questão que nós temos que entender aqui, não é simplesmente falamos, eu quero tal coisa aconteça. E aí, nós vamos ver que, colocando a carroça na frente dos bois, como a gente costuma dizer, teríamos subvertendo as ordens da tecnologia na Terra. No livro A Feira dos Casamentos, numa daquelas partes, eu não vou lembrar qual, mas o Rochester relata que um dos personagens do livro descobre um chá que ele poderia fazer um desdobramento consciente, e então ele ia aprender muito mais, porque com os espíritos aprenderia-se muito mais. E aí o protetor dele chega para esse cientista e fala assim, daqui você não vai passar. Esse campo é extremamente perigoso para a humanidade nesse momento. E corta-lhe o cordão vital, e ele então dormiu e não acordou. Portanto, os determinados experimentos que nós queremos fazer, que vai passar à frente daquela época, a espiritualidade controla muito. Tem um grande controle. Aí, e as armas? Eu sempre faço esse questionamento também. E as armas? Temos armas para destruir o planeta 10 vezes? Olha que estupidez. Mas essas armas, por incrível que pareça, garantem a paz. O ser humano ainda, algumas partes do mundo, ainda é muito primitivo. E até mesmo em torno de nós aqui no Brasil, nós vamos ver pessoas cometendo crimes bárbaros. A pessoa sai do limite da normalidade e entra num limite de anormalidade psíquica extremamente grande. Estudando o livro dos médiuns, a gente vai ver que tem uma influenciação dos espíritos maus muito grande. Então nós temos que fazer grandes reflexões. Porque certamente você deve estar pensando assim, os espíritos vão me ajudar a descobrir, e ajudam. Mas cuidado com as consequências. Vamos continuar. Disse Deus ao homem, tirarás da terra o teu alimento com o suor do teu rosto. Admirável figura que se pinta na condição em que ele se encontra nesse mundo. Tem que progredir em tudo, pelo esforço no trabalho. Então não é a gente ficar deitado esperando as coisas acontecerem. Nós temos que estudar, nós temos que trabalhar, temos que dedicar. Se lhe dessem as coisas inteiramente prontas, de que lhe serviria a inteligência? Seria como o estudante cujos deveres o outro faz.
Então, as coisas não podem vir prontas, você tem que fazer a sua parte, você tem que estudar e trabalhar. Porque a intuição virá para aqueles que estudaram e trabalharam. Até porque para você sentir o tamanho da responsabilidade. Quando a gente vai estudando o livro dos médiuns, os espíritos não chegaram assim, pega a caneta, agora nós vamos mexer a sua mão e vai escrever. Não fizeram isso. Deixou que Kardec e toda a sua equipe quebrasse a cabeça. Primeira mesa que batia, a mesa era muito pesada. Colocaram uma mesinha pequena, fizeram uma mesinha de 3 pés, que era mais fácil. Aí depois a mesinha que escrevia no papel. E foram aperfeiçoando, até que um dia um falou assim, e se usar a mão? E aí surge a psicografia. Então, vocês vejam que os espíritos estavam ajudando, mas eles foram passo a passo. Uma didática fantástica. Porque quem passou lá pela base, vendo as cestinhas escrever, entre aspas, sozinha, vendo a mesa falando, também entre aspas, né? A mesa falando lá, usando código de letras, quem passou pelaquela didática, na hora que pegou a mão para escrever, ele já tinha aprendido a teoria, toda a base da informação, para ele saber, isso é psicografia, isso não é psicografia. Recentemente, a minha esposa estava lendo um livro que tinha vários autores. Então tinha textos masculinos e texto feminino. Ela começou a estudar, leu o livro e falou assim, esse é o fulano que escreveu. Quando foi no outro capítulo, esse não é o fulano que escreveu. Aí quando foi no outro, isso aqui é uma mulher que escreveu. Então assim, cada espírito tem a sua... deixa ali impregnado naquele papel uma energia, uma ideia. Um tem uma parte prática, o outro tem sutilezas. O outro tem uma objetividade, cada um tem seu estilo próprio para mostrar-nos direções a seguir, para mostrarmos como nós devemos procurar trabalhar no entendimento do outro, principalmente quando se trata das coisas espirituais. Vamos continuar nosso estudo, que ele é bastante interessante. O sábio e o inventor nunca são assistidos em suas pesquisas pelos espíritos? Kardec não dizia, é uma inteligência sublime, né? Lá, ele perguntou se os espíritos colaboram. E aqui, se eles não assistem. Olha a resposta também como que era inteligência, movida por inteligências sublimes. Que a própria resposta já deixa campo para uma pessoa perspicaz fazer essa pergunta. Isso é muito diferente. Quando a chegado o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de lhe dirigirem a marcha procuram o homem capaz de a levar a efeito e lhe inspiram as ideias necessárias, mas de maneira que lhe deixarem todo o mérito da obra. Inspirar, intuir, dar conselhos durante a noite, treinamento durante o sono. Aí a pessoa acorda, tem aqueles insights do gênio. Porque chegou a hora da ideia se materializar, chegou a hora da tecnologia vir, então faz-se o intercâmbio. Nós estamos falando de espíritos conscientes, de espíritos responsáveis. Tá? Portanto, o progresso da ciência para o bem. Porquanto, essas ideias, preciso é que ele as elabore e ponha em execução. Ou seja, a pessoa tem que pegar as ideias que estão sendo intuídas ou inspiradas, elaborar os textos, elaborar de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua possibilidade e da execução. Sem fazer autopropaganda, certa vez eu estava lendo um texto do livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Eu li e falei assim, nossa, não foi eu que escrevi esse texto. Aí Yakov diz, realmente, você estava intuído por um grupo de espíritos. Eu já li esse livro aqui no plano espiritual. Esse aí tem mais ou menos 30%, 40% do que nós temos aqui. Ou seja, o que eu dei conta de trazer foi de 30%, 40%. E tem gente que fica assustado com o tamanho de informação, o quanto de informação tem naquele livro. Tamanhas informações. Portanto, vocês imaginem, se nós pegarmos um livro dos médiuns que existe no mundo espiritual, deve ter conceitos muito mais amplos, que nós ainda não conseguimos entender. A extensão das possibilidades da mente humana, se a gente descobrir isso, a gente faz besteira demais. Então nós vamos caminhando passo a passo. E Emmanuel, em um dos seus livros, eu não me lembro qual, falando sobre os médiuns, ele diz que a mediunidade na Terra, séria, é controlada rigorosamente pelos espíritos superiores.
Eu pensei, e aqueles que não são sérios? Não são controlados pelos espíritos superiores? Logicamente que são. Mas quando ele diz a mediunidade séria é controlada pelos espíritos superiores, é porque se nós queremos ter uma mediunidade séria, busquemos nos sintonizar. Busquemos trabalhar em sintonia com os bons espíritos, com os espíritos superiores. Aqueles que chegam ao nosso lado, nos deem a mão, nos puxem a orelha quando for preciso e, acima de tudo, tragam para nós, aqui encarnados, ideias do bem, da solidariedade, da compaixão, da responsabilidade social perante as leis eternas, perante o Cristo. Vamos continuar aqui. Naquele que só é apto a cavar a terra, não farão depositário dos segredos de Deus, mas sabem tirar da obscuridade aquele que seja capaz de lhes secundar os desígnios. Ou seja, não vai ser qualquer um que vai fazer o trabalho. É alguém que já foi trabalhado, que já foi elaborado, que já reencarnou mais ou menos com aquela missão. E nada é por acaso. Só que aqui Kardec sempre mantinha, e os espíritos que aqui colocaram, as ideias mais limpas. Senão a gente fala assim, eu não reencarnei para isso, não vou fazer isso. Sim, você pode assumir essa responsabilidade aqui, questão 577 do Livro dos Espíritos. Quanto você está preparado, quanto você tem mais aptidão para fazer o trabalho, os espíritos vão usar você, independente da sua raça, da sua cultura, do seu entendimento. Mas dentro daquele padrão de ideias que ele precisa estabelecer e você consegue captar com mais pureza. Não deixeis, pois, que a curiosidade ou a ambição vos arrastem por um caminho que não corresponde aos fins do Espiritismo e que vos conduziria às mais ridículas mistificações. E aí os Espíritos já deixam uma chave para a gente. Temos que ter cuidado, porque senão a gente entra na área de curiosidade, querer achar que já que os Espíritos, que eu sou médium, os Espíritos podem me ajudar, eu vou descobrir. Aí você vai buscar determinadas situações e você cai em ridículas mistificações. Vai levar você para determinados caminhos que não te levam a entender, não te levam a construir objetivamente aquele fim. Nota: o conhecimento mais aprofundado do Espiritismo acalmou a febre das descobertas que, no princípio, toda a gente imaginava poder fazer por meio dele. Houvesse até quem chegasse a pedir aos espíritos receita para tingir e fazer nascer os cabelos, curar os calos dos pés, etc. Portanto, nós temos que buscar ter um conhecimento mais aprofundado do Espiritismo e, quando você tem mais conhecimento do Espiritismo, você vai acalmar a febre de descobrir determinadas coisas mais complexas. E aí, você pediu aos espíritos determinadas receitas? Existem. Tem determinados remédios que diminuem os cabelos brancos, desde que eles já não estejam em grande quantidade. Mas diminuem. E certamente que vai existir na homeopatia um remédio que vai tirar seus cabelos brancos. Pode ter certeza. E para não cair cabelo, basta tratar bem o luetismo, que não cai cabelo. Cai, depois nasce de novo, mas não vai ficar careca. Então são situações que nós temos que prestar atenção e observar. Temos que estudar. Foi os espíritos que me revelaram isso? Eu estudei, eu pesquisei, troquei informações com os colegas. E aí vêm as intuições, as pessoas vão se tratando, vão se melhorando, vão se aperfeiçoando e tudo o mais começa a caminhar positivamente. Baseado nessas informações, é que vamos trabalhar os nossos sentimentos, é que vamos trabalhar a nossa postura do dia a dia, e aí nós vamos nos tornar pessoas melhores. Cada dia que passa, seremos melhores se, e somente se, fizermos nossa reforma ética e moral. A partir daí, os espíritos podem até vir nos ajudar. A partir daí, os espíritos podem até vir nos intuir para que venhamos a descobrir um conjunto de situações que possam melhorar a vida da humanidade, a saúde das pessoas humanas na Terra. Principalmente a saúde mental, que está precisando muito hoje. Conhecemos muitas pessoas que, convencidas de que assim fariam fortuna, nada conseguiram senão processos mais ou menos ridículos.
Aí vem a questão aqui, ó, fazer fortuna. Para que você quer ficar rico? Não é errado você ficar rico, não. Mas para que você quer ficar? Aí você fala assim, mas Gelson, e essas pessoas que desenvolvem transplante de órgãos e ganham fortuna? Não sei se ganham, estou dando um exemplo. E as pessoas que adquirem fama por fazerem determinados tratamentos e ganham fortuna? Primeiramente, nós não temos que julgar ninguém. Segundo, eles estão estudando para adquirir determinados conhecimentos e cobram por ele. Recentemente eu recebi um filminho aí pelas mídias sociais e a pessoa tinha trancado o carro com a chave e chamou o chaveiro. O chaveiro chegou e 10 segundos depois abriu o carro. Abriu o carro e tal, falou R$ 50, aí ficou segurando a chave. Aí a pessoa que era dono do carro não quis entregar. Falou, não, você gastou 10 segundos e vai querer me cobrar R$ 50? Ele aciona o alarme, joga a chave dentro do carro. A pessoa fica olhando assustada e fala assim, e agora, como que eu vou entrar? Então, e lógico, a pessoa fez um monte de explanações para o outro, que ele tinha feito engenharia, tinha feito curso disso, daquilo, e não ganhava R$ 50 em 10 segundos. Aí o chaveiro falou assim, bom, você tem tanto conhecimento, abre a porta do carro. Ou seja, todos nós que estudamos, que buscamos aprender alguma coisa, que pagamos para fazer esses cursos, temos que ter o direito a cobrar por aquele serviço que nós vamos prestar. Agora, temos que ter consciência de responsabilidade cristã. Se eu cobrar muito alto para prejudicar as pessoas que vão me procurar, se eu deixo de atender a quem não tem nada, porque só posso atender quem me paga e bem pago, eu vou ter um preço a pagar perante a justiça divina, perante as leis divinas. Lógico que eu terei. Ah, mas eu estudei para isso. Não, você estudou para você ter o conhecimento, para você ajudar a humanidade, não para explorar a humanidade. Mas não tenho nada que julgar a vida de alguém, não tenho que interferir na forma de agir das pessoas. A gente deixa aqui uma dica cristã. Trabalhe com moderação, procure ganhar com moderação, até porque seu caixão não vai levar ouro para o mundo dos espíritos. Vai levar exatamente aquilo que você doar. Trabalhe com consciência e com responsabilidade, com respeito pelos seres humanos, com respeito pelas leis divinas e, lógico, com respeito por você mesmo, que aí vai tudo dar certo. Ponderação sempre. Portanto, vamos começar aqui, recomeçar aqui. O mesmo acontece quando se pretende, com a ajuda dos espíritos, penetrar os mistérios da origem das coisas. Eles não vão dizer a origem das coisas. Vão dar algumas explicações, vão falar algumas situações, e no meio dos textos, principalmente o Rochester, no meio dos textos do Rochester tem muitas dicas que as pessoas assim, mas ou às vezes nem percebe que ele deu a dica. Como que você poderia imaginar que você pegue uma substância química, diluí-la 1000 vezes, e ela vai tornar-se um potente remédio? Aí você fala, mas isso não funciona. Eu falei, sim, se você tomar um remédio diluído 1000 vezes, desde que ele seja diluído e succionado, que é potencializado, né, vai te dar um efeito desastroso se você não tiver com perfeita sintonia, perfeita similitude com aquele remédio. Portanto, nós temos que ter as devidas responsabilidades em tudo que nós vamos fazer. E temos que também procurar entender que muitas situações nós só podemos aceitar ou deduzir mais ou menos, como diz o Hahnemann quando criou a homeopatia. A homeopatia é para ser aplicada segundo a teoria desenvolvida por mim, por ele, Hahnemann. Mas não tente descobrir a origem das doenças não, que você não vai chegar a lugar nenhum. Portanto, nós temos que procurar entender, hoje, sob a luz da doutrina espírita, algumas origens de alguns adoecimentos. Nós temos a leitura corporal, que nos dá algumas origens dos adoecimentos, mas é uma versão dos fatos. A versão maior, nós não vamos chegar a esse ponto. Mas como nós gostamos de uma explicação, gostamos de procurar uma resposta, a gente busca e a gente acha algumas respostas, mas não vamos achar todas as respostas. Assim, como demos o exemplo da homeopatia, é para tudo na vida, inclusive como foi criado os espíritos. Aí Rochester diz que quando o relâmpago atinge a célula de uma rocha, começa a nascer ali um princípio inteligente para desenvolver-se na vida vegetal ou talvez no mundo, no submundo dos infinitamente pequenos, das bactérias, dos vírus, etc. E ali começa a desenvolver uma vida espiritual, uma mônada.
Para algumas pessoas, isso é uma loucura. Para outros, é um ponto de reflexão. Acreditar absolutamente que o Rochester está certo, ou refletir sobre aquilo que o Rochester passou para a gente. Portanto, quando os Espíritos trazem uma revelação para nós, no início, a gente vai começar a pensar a respeito. Nós vamos começar a ver onde que tem ali lógicas. Se não bateu na nossa lógica, deixa que outros vão achar uma lógica. Para algumas pessoas, a homeopatia é um absurdo. Para outras, uma realidade. Há 20 anos, eu me trato com homeopatia. Há 20 anos, não tomo remédio químico. Então, eu acredito na homeopatia. Eu entendo que muitas das vezes ela me faz passar muito mal. Mas aquele mal que eu passo naquele momento, eu vou ficar muito bem depois. E aí nós vamos seguindo. E eu costumo dizer, hoje aos 52 anos, eu tenho mais saúde do que quando eu tinha 22. Aí as pessoas se assustam. Mas é uma realidade que cada um vivencia a seu jeito. E os espíritos me ajudaram muito a encontrar determinadas respostas pelo mecanismo da intuição, da inspiração, mas eu tive que estudar muito. Foram muitas vezes indo até a meia-noite estudando, comprando muitos livros para poder estudar. Então não caiu do céu, como algumas pessoas queiram que caiu. Já que eu tinha conteúdos dentro da minha mente de cultura da homeopatia para entender, eles me traziam mais uma informação por intuição, por inspiração. Porque vimos anteriormente, em estudos anteriores, a intuição e a inspiração, nós podemos e devemos pedir aos bons espíritos, nunca aos maus. Trabalhemos, pois, para que o bem se estabeleça em nossas vidas, para que o bem se fortaleça em nossos corações e para que possamos realizar sempre o melhor ao longo das nossas existências. Alguns deles têm sobre essas matérias seus sistemas que não valem mais do que a dos homens, e os quais é prudente não dar acolhida, senão com maior reserva. E aí, isso aqui é outro detalhe importante. Então, se você está me ouvindo, fala assim, já que os espíritos ensinaram isso aqui para o Gelson, eu vou estudar também e vou aprender. Questão 577, você preenche o pré-requisito? Qual a questão? Vai lá e lê a questão 577 do Livro dos Espíritos, tá? É um trabalho, dever de casa. Porque nós temos que procurar observar, e também tem um tópico que os espíritos dizem que eu não lembro o número do tópico, mas está nos estudos anteriores, em torno dos 170 a 180, que ele fala o seguinte, cada médium tem um componente no seu perispírito para entrar em sintonia com os espíritos A ou espírito B, ou seja, os bons espíritos, os espíritos sábios ou os espíritos maus. Isso é uma predisposição do médium. Em alguns médiuns, eles não explicam por quê, falam assim, por algum motivo os espíritos superiores têm um cuidado especial com ele. Então nós temos que ter o cuidado, para nós não querermos copiar um médium, não querermos copiar outro médium. Certa vez uma pessoa falou para mim que viu um médium num determinado país que tinha um programa de televisão que ele dava consultas mediúnicas ao vivo. Eu falei, lá nesse país, aqui as leis espirituais são outras. Ele não gostou muito. Falei, vai fazer. Logicamente que ele não vai fazer. Então nós temos que ter cuidados. Kardec deixou claro que a doutrina espírita não é para subir em palcos, não é para subir em palanques. Aqui na resposta diz que não é para a gente buscar fortuna, é para a gente ajudar a humanidade, é para a gente ajudar a sociedade, que eles estão prestes a colaborar conosco. E dentro de todo esse processo de ajuda, de melhoria para nós mesmos, para os nossos semelhantes, para os espíritos amigos que nos ajudam, é que nós temos essa oportunidade divina de podermos trabalhar com o coração voltado ao bem, com o coração voltado para o amor, para a misericórdia e para a paz, que sempre deve existir em nossos corações. Trabalhemos, pois, de forma bem convicta, para que o amanhã, de luz, de fraternidade, de paz e de harmonia, seja presente em nossos corações, irradiando para nós todas as oportunidades que nós precisamos para nos fazermos melhores, para nos fazermos mais aperfeiçoados, para sermos construtores de uma manhã de luz. Porque a misericórdia divina sempre deu ao homem o poder de transformar tudo na Terra. Mas nós temos que ter cuidado também de como nós estamos transformando e para que nós estamos transformando. Certamente, quando olhamos para essa paisagem linda,
A gente pensa, um dia ela foi forrada de árvores. Alguém derrubou, queimou, fez pastagem. Teve um peso na oxigenação da terra. Teve influenciações no clima da terra. E hoje nós começamos a pensar que temos que proteger as árvores. E aí nós temos que começar a pensar com quem nós estamos sintonizando, como estávamos sintonizados na época que destruímos e com quem nós estamos sintonizando na hora de reconstruir. Usemos o bom senso. Em todos os momentos, em todas as suas intuições, em suas inspirações, use o bom senso. Lembre-se que você é um espírito imortal. Todas as besteiras que você fazer, você será responsabilizado e no futuro terá que reparar. Comecemos hoje a fazermos o melhor, porque somos filhos de Deus e merecemos trabalhar no bem. Somos filhos de Deus e merecemos realizar o melhor, porque é da bondade divina que seus filhos recebam o melhor. Também é da justiça divina que seus filhos façam o melhor. Busquemos sintonizar nosso daio para que a nossa intuição esteja cada vez mais voltada para o bem, para as realizações do amor, da paz e da fraternidade. Luz e paz para todos nós. Que a misericórdia divina nos envolvam e nos protejam para que nossa manhã seja sempre de luz, de fé e de esperança. Muita paz para todos nós, muita luz para a nossa caminhada. Pergunta sobre tesouros ocultos. Vixe. Aqui é onde reside um engodo para muitas pessoas. E muitas pessoas até encontram tesouros ocultos, intuídos, inspirados, nem sabem que existe intuição e inspiração dos espíritos. Mas todos nós temos que ter muita responsabilidade se acharmos um tesouro oculto. Mas não há nenhum tesouro oculto que nós temos que descobrir, revelar e fazê-lo brilhar, senão o amor que nós carregamos dentro de nosso coração, porque nós somos filhos de Deus. E esse tesouro que nós carregamos, procuramos ocultar e esconder de nós mesmos. Como disse uma vez, se não me engano, Nelson Mandela, que nós temos medo de brilhar a nossa luz. Talvez tenhamos. É por isso que nós temos que procurar ter a responsabilidade de, ao lidar com o mundo dos espíritos, termos mais responsabilidade com aquilo que queremos, com aquilo que buscamos, com aquilo que tentamos realizar. Porque a paz e a harmonia virá sempre envolver nossos corações, virá sempre envolver nossas almas. Mas nós temos que ter um foco na direção da paz, do verdadeira paz, do verdadeiro amor, que deve estar sempre pulsando em nossos corações, nos intuindo, nos impulsionando para a direção do bem. Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, mas os zombeteiros frequentemente indicam tesouros que não existem, ou se comprazem em apontá-los num lugar quando se acham em lugar oposto. Portanto, se você tentar buscar os espíritos para te ajudar a encontrar um tesouro, você pode ir para o caminho oposto àquele que você está encontrando. E sempre que você afastar da essência divina do seu coração, você está indo para o caminho oposto do tesouro que você precisa de encontrar. Quando você deixa o amor divino florescer no seu coração, que você sabe que qualquer tesouro que você encontrar é uma dádiva divina que vai te proporcionar oportunidades de fazer o bem com responsabilidade. Aí, todos os caminhos do bem são colocados para ti. E Jesus mesmo já disse: buscai primeiramente o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão dadas, vos serão acrescentadas, vos serão indicados o caminho para que você chegue até eles. Procurem abastecer-vos na oração, no sentimento de paz, de amor e de fé. A partir do momento que você treinar a fazer isso, certamente você estará caminhando em direção a um grande tesouro que a vida lhe mostrará. Provavelmente será o tesouro da realização íntima, da paz de espírito e da consciência tranquila. Isso tem a sua utilidade para mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Se a providência destina tesouros ocultos a alguém, esse os achará naturalmente. De outra forma, não. Então nós devemos procurar trabalhar para encontrar a riqueza. Temos que procurar aperfeiçoar nossos sentimentos, nossos conhecimentos, nossa sintonia, para acharmos o verdadeiro tesouro que habita em nós mesmos.
que é de saber valorizar as coisas espirituais. Mas se a providência divina destina para nós um tesouro material, nós temos que saber que achamos naturalmente, porque dentro de nós tinha um campo de percepção para encontrarmos esse tesouro. E logicamente que ao encontrarmos esse tesouro, precisamos desbravar novos horizontes com mais responsabilidade. Certa vez um colega de trabalho estava me contando que um de seus tios veio da Itália para o Brasil, estabeleceu-se em Minas Gerais, comprou um terreno e ia plantar flores. Certa manhã ele olhou para uma pedra e falou: o que tem debaixo daquela pedra? Não sinto nada. Daqueles... Foi lá, pegou a cavadeira, foi lá e cavou. Tinha um pote de ouro, diamante, esmeraldas guardado lá. Isso é real. Não é história de pescador. Então, ele pegou, guardou, aguardou, meditou, e em vez de comprar mais terras, ele montou uma empresa de aviação. E hoje, e pior que entreguei parte da história, né? Trabalha nesse ramo. Então, em determinadas situações, existe que você encontra esse tesouro, como esse que eu contei. Mas também já encontramos histórias de pessoas que foram buscar tesouros, inclusive em Serra Pelada. Eram 2 jovens sonhadores. Foram para a Serra Pelada em busca de achar o ouro. Aí, como eles tinham um curso técnico na área de eletrônica, outro na área de mecânica, eles conseguiram um emprego para consertar motores e outro para trabalhar na área mecânica mesmo, ali, de consertar algumas máquinas. E eles viram que quando você achava muito ouro, a história era bem diferente. Então poucos saíam de lá com ouro. Alguns deixavam a seiva da vida. E as coisas ficavam muito complicadas. E então um dia eles alugaram um barranco, cavaram, viram que não era tão fácil achar o ouro assim, mas acharam que já tinham ganho suficiente para vir embora e recomeçar a vida. Buscar emprego, estudar, dar prosseguimento aos seus estudos, e assim o fizeram. Eles ganharam o tesouro da experiência. Vocês vejam, um comprou um terreno, levantou de manhã, olhou para a janela, um certo dia, olhou para uma pedra, o que tem debaixo daquela pedra, encontrou o tesouro. Outros saíram daqui, foram para lá no Pará, lá em Serra Pelada, e encontraram apenas o tesouro da experiência e entenderam os riscos que se corriam ali dentro. Viram crimes acontecendo, viram acidentes acontecendo, porque as pessoas chegavam ali ensandecidos pela febre do ouro. Então, você quer procurar o ouro? Siga o que está dizendo aqui. Trabalhe. Busque o trabalho. Ah, mas eu vi um dia uma reportagem que um menino sonhou com a mina de esmeraldas. Aí ele foi lá com o pai dele, começou a cavar e tinha uma mina de esmeralda. Acontece. O outro não olhou pela janela e viu que debaixo da pedra tinha alguma coisa. O outro sonhou. Agora, se você tentar fazer disso uma regra, você vai passar pela experiência dos 2 amigos meus que foram para uma aventura e não encontraram o que buscavam. Foram para uma aventura e encontraram a experiência de vida. Que ele mesmo dizia: eu nem gosto de contar nada do que aconteceu lá, não faça perguntas. Foi uma experiência boa para a gente saber o que não vale a pena. São experiências. Então tenhamos cuidado, porque o maior tesouro que a gente guarda conosco é a experiência daquilo que nós verdadeiramente aprendemos. O que você deve pensar da crença dos espíritos guardiões de tesouros ocultos? Pode existir? E é aí que reside um grande perigo. Existem também as energias imantadas. E aí a gente lembra de novo de Rochester, do talismã maldito, um que pertenceu a Júlia e outro que pertenceu a Tibério. E uma pessoa, todo mundo que adquiria aqueles talismã, ele não fala talismã, não. Fugiu o nome. Então aquela joia rara, caríssima,
as pessoas compravam e atraíam tremendos azares, tremendos acidentes. E aí um resolveu enterrou esse tesouro numa região próxima a Roma. E Rochester, quando está descrevendo, fala assim, espero que ninguém ache. E o outro, o próprio espírito do Tibério incorpora na Lélia, pega aquele anel, era um anel, joga no mar, e ele fala a mesma coisa, espero que ninguém o ache. Ou que as águas do mar, com o passar dos séculos, limpem aquela joia das maldições e das pesadas vibrações que elas estavam impregnadas. Então, gente, nós temos que prestar atenção que não vamos mistificar, não, vamos raciocinar. Determinadas joias vêm impregnadas de uma determinada energia. E é dessa energia que nós temos que ter cuidado. É a mesma coisa quando você acha alguns, que a gente fala despacho numa esquina. Você não pode chutar, você não pode sair xingando, cuspindo em cima. Respeite. Passe. Respeite aquilo ali. Alguém colocou aquilo lá e envolveu-o numa energia. Se você age de forma desrespeitosa, você pode se complicar. Aí o gari que vai tirar. Ele tem suas proteções, ele tem equipe de espírito que protegem os garis. E não são qualquer espírito não, tá? São espíritos bem superiores que protegem os garis. Porque eles não fazem só a limpeza da sua cidade física, não. Quando eles vão ali cantando, fazendo aquela alegria, todos também estão fazendo a limpeza psíquica na sua cidade. Portanto, gente, nós vamos ter que ter cuidados. Para quê? Tesouros ocultos. Para que nós queremos isso? E aí, vocês vão ver na resposta informações muito valiosas para que tenham cuidado com tesouros ocultos. Os espíritos que ainda não estão desmaterializados se apegam às coisas. Avarentos que ocultam os seus tesouros podem, depois de mortos, vigiá-los e guardá-los. E o temor em que vivem, de que alguém os venha arrebatar, constitui o seu castigo. Até que compreendam a inutilidade dessa atitude. Portanto, quando nos tesouros ocultos pode existir espíritos avarentos, espíritos saqueadores, espíritos ladrões, que roubaram, esconderam aquilo ali, bem escondido para ninguém achar, mas foram pegos em outras emboscadas, foram mortos, não puderam voltar ali, ou até mesmo perderam. E onde foi que eu escondi? Agora eu não sei mais. Que é o próprio castigo para o espírito encarnado. Mas as energias naquilo ali estão imantadas de determinadas energias. Mas, por outro lado, aqueles espíritos que esconderam aquele produto podem encontrar em alguém um espírito muito simpático a ele. Alguém que lhe foi companheiro no passado distante. Pode. Alguém que lhe foi muito amigo num passado distante, ou então alguém que lhe inspirou simpatia. Poxa, essa pessoa merece. Ele vai fazer boas coisas disso ali. Ou os próprios espíritos superiores, guardiões daquele espírito encarnado, chega para os guardiões do tesouro e fala assim, vamos mostrar para ele. Ele precisa conquistar determinadas conquistas materiais para ele gerar emprego para muita gente. Talvez vocês reencarnarão e trabalharão na empresa dele. Isso é possível. E aí, então, todas aquelas energias ruins vão ser convertidas pelo desapego e pelo entendimento que aquela pessoa vai buscar o emprego depois de alguns anos. Tudo é muito relativo, nós estamos fazendo suposições para que amplie nosso raciocínio sobre esses produtos. Mas, por outro lado, enquanto o espírito tiver imantado aqueles tesouros, quem os adquirir, seja por qualquer forma for, levarão a parcela de energia que não é muito saudável. Se eu fizer o culto no lar, se eu fizer oração, se você tiver consciência, você não vai comprar um tesouro. Para quê? Tem tanta coisa para você investir. Cuidado com os chamados tesouros ocultos. Até mesmo, vamos deixar. Também há os espíritos da terra, incumbidos de lhe dirigirem as transformações interiores, dos quais, por alegoria, hão feito guardas das riquezas naturais. E aqui ele traz mais uma informação. Há espíritos da terra, incumbidos de lhe dirigirem as transformações. Então tem os espíritos guardiães da natureza. E aí, muitos videntes falavam que eles eram guardiões das riquezas naturais.
Alguns os respeitavam, pediam licença para fazer a exploração daquelas riquezas. Outros chegavam lá e iam pegando e acabando agredindo-os, de acordo com o nível de relação que a pessoa tem com aquele tesouro que ele está buscando. Ou seja, tudo nessa vida temos que fazer com muito respeito. Se você encontra um tesouro, se você vai explorar a natureza, se você vai explorar uma mina, se você vai explorar uma mata, se você vai criar um pomar, se você vai rasgar a terra para plantar, lembre-se, peça licença à terra. Faça uma oração para os guardiães da terra, que existem. Já acabou de dizer aqui. Peça que esses espíritos protejam e ajudem a manutenção da terra. E aí nós vamos produzir mais. Com mais segurança, com menos veneno. Precisamos... mas nós estamos evocando os espíritos. Não. Estou fazendo uma oração pelos espíritos da terra. Pedindo a eles permissão para que a gente possa explorar aquela terra comercialmente. Gerar alimentos para milhões. Gerar pastagem para o gado, gerar carne, gerar leite. Eu não como carne. Mas tem quem come. Então nós temos que mudar a nossa inter-relação homem-natureza. Temos que nos readaptar à relação homem-natureza. Para que nos amanhãs que nos esperam, nós tenhamos condições de agir com segurança e com mais qualidade de vida para todos nós. Nota, a questão dos tesouros ocultos está na mesma categoria das heranças desconhecidas. Bem louco seria aquele que contasse com as pretendidas revelações que lhe possam fazer os gaiatos do mundo invisível. Olha que Kardec pega pesado. Gaiatos do mundo invisível. Porque existe espíritos de todos os jeitos. Assim como existem pessoas de todos os jeitos, pessoas mentirosas, pessoas sinceras, pessoas boas, pessoas ruins, no mundo dos espíritos nós temos uma cópia mais aperfeiçoada. Tanto para o mal quanto para o bem, daquilo que a gente vê aqui na Terra. Portanto, diante dessas tentativas de descoberta de tesouros escondidos, como nós dissemos aqui, e vai ser explicado mais à frente, então deixa eu explicar aqui. Já tivemos a ocasião de dizer que, quando os espíritos querem ou podem fazer semelhantes revelações, eles as fazem espontaneamente, sem precisarem de médiuns para isso. Aqui está um exemplo. Então, como a gente falou, o menino que sonhou com a mina de esmeralda, o outro que chegou, olhou para aquela pedra e falou, o que tem debaixo daquela pedra? Aí se você, toda pedra que você olhar, se você achar o que tem debaixo daquela pedra, você está sob os gaiatos do mundo invisível. Vamos ser ponderados. Aí você fala assim, se eu não for lá conferir e tiver? Bom, nós temos que ter todo o cuidado do mundo para não cairmos em ridículo. Isso é a principal coisa que a espiritualidade nos traz. Se toda hora você está tendo aquela intuição, e já foi umas 3 ou 4 na chonada, vigie, se faz mais oração, seja mais reflexivo, e aí o resto é com você. Responsabilidade acima de tudo. Ou seja, nós temos que ter cuidado que determinadas revelações são para nos enganar, são para nos mostrar caminhos negativos, são para nos mostrar caminhos que nos levarão a situações desagradáveis. Portanto, nós precisamos estar sempre buscando reações que de entendimento que nos tragam bons sentimentos, boas ideias, para podermos agir com mais segurança, com mais prudência e também com mais responsabilidade. Em tudo nessa vida. Vamos ao exemplo. Uma senhora acabava de perder o marido depois de 30 anos de vida conjugal. E se contava prestes a ser despejada do seu domicílio, sem nenhum recurso, pelos enteados, para os quais desempenhara o papel de mãe. Isso, gente, é extremamente delicado. Madrastra e enteado, normalmente é reencontro de inimigos, normalmente, nem sempre, reencontro de inimigos para ajustarem as contas. Outras vezes, são reencontro de amigos, mas o olho gordo, a vontade de passar a perna no outro, de ficar com tudo para si, é que faz as grandes desgraças sociais que existem no plano espiritual. Quem já leu a série André Luiz vai ver uma série de situações em que irmão sabota irmão, irmão sabota madrasta e fazem aquela bagunça toda a troco de nada. Querem ficar com a posse toda para si e depois viram mendigos no mundo espiritual.
Não vale a pena trapacear. Vigia-se. Coitado dos trapaceiros quando chega no mundo dos espíritos. Chegar ao cúmulo o seu desespero quando, uma noite, o marido lhe apareceu e disse que ela o acompanhasse ao seu gabinete. Então, vocês verem, a enteada presta a ser posta para fora, sem nada. E naquela época, mulher que não tivesse um marido era escrava, praticamente. Poucas pessoas iam tratá-la com dignidade. Poucas pessoas iam tratá-la com respeito, dar um emprego digno. Aliás, raramente existia emprego para mulheres. Imagine o desespero dessa senhora. Mas aí o marido aparece e pede que ela acompanhe o seu gabinete. Lá lhe mostrou a secretária, que ainda estava selada com os selos judiciais. E, por efeito de dupla vista, lhe fez ver o interior, indicando-lhe a gaveta secreta, que ela não conhecia e cujo mecanismo lhe explica, acrescentando. Então, era uma mesinha que ele trabalhava, tinha uma gaveta, e essa gaveta tinha uma gaveta oculta, que só poderia ser aberta se alguém soubesse o segredo, que só ele sabia. Então, ele explica para ela. Previ o que está acontecendo e quis assegurar a tua sorte. Nessa gaveta estão as minhas últimas disposições. Deixei-te usufruto desta casa e uma renda de X. Depois desapareceu. No dia em que foram levantados os selos, ninguém pôde abrir a gaveta. Então, interessante que estava tudo com selo judicial, ninguém poderia mexer em nada. Aí abriu e a gaveta, como que abre? A senhora, então, narrou o que lhe sucedera, abriu-a de acordo com a indicação do seu marido, e lá estava o testamento conforme ao que ele lhe anunciara. Os filhos devem ter ficado como o carão. É importante a gente prever determinados fatos para o futuro, principalmente quem tem filho e enteada, quem tem madrasta, tenha um bom testamento, tenha boa documentação. Agora, se você tem enteado, se você tem madrasta, procurem conviver da melhor forma possível. Ah, mas eu não tolero essa pessoa, não tolero essa criança, detesto. Aprenda a amar. Aprenda a tolerar. Aprenda a conviver. É questão de aprender. Bota um pouquinho de doçura nas suas palavras, nas suas interpretações. Um cede um pouquinho daqui, outro cede um pouquinho dali. Daí a pouco estão convivendo como amigos. Aprender a conviver. Porque as consequências no mundo espiritual de um rapa desse é muito complicado, é muito triste. Tanto para quem foi surrupiado, para quem surrupia. Principalmente para aquele que vai lá e rouba, toma, trapaceia, sabota para ficar com tudo para ele. Essas pessoas pagam muito caro em existências vindouras. Tenhamos os devidos cuidados. Por mais que procuremos precaver para o futuro, a misericórdia divina sempre nos dará surpresas. Sempre nos trará aquilo que fazemos jus perante a sua própria justiça. Mas devemos procurar ser o mais justo possível com aquilo que a vida nos oferece. Para que, tendo, possamos ajudar. Tendo, possamos oferecer o melhor. E todos nós saberemos trabalhar para que o mundo seja cada vez melhor, para que o mundo seja cada vez mais justo. E isso só é possível se nós nos tornarmos pessoas melhores, se nós nos tornarmos pessoas mais justas. Que Jesus nos ilumine, nos ajude, nos aperfeiçoe, para que possamos caminhar ao longo da nossa existência, seguindo os exemplos de paz, de harmonia e de fraternidade que o Mestre deixou para nós. A cada momento é um momento que trará para nós novas oportunidades do bem. Também nos trará novas oportunidades de refletirmos. E às vezes nos dá a oportunidade de tropeçarmos para fazermos grandes reflexões. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe para que os bons espíritos, os espíritos amigos, nos intuem e nos impulsionem para o bem, para as realizações superiores, para a grandeza de nosso próprio espírito, na direção do mundo de harmonia, de paz e de fraternidade. Muitas bênçãos para todos nós. Somos filhos de Deus. Merecemos o melhor. Pergunta sobre outros mundos. Que confiança você pode depositar nas descrições que os espíritos
fazem dos diferentes mundos. Depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essa descrição. Pois bem, deveis compreender que os espíritos vulgares são tão incapazes de vos informarem a esse respeito quanto é entre vós o ignorante de descrever todos os países da Terra. Então, se para nós descrevermos todos os países da Terra fica quase impossível, até porque o número é bem grande. Pelo menos o número de seleções que disputam as eliminatórias da Copa do Mundo, o último número lá da classificação do ranking da FIFA dá 206 seleções. Agora, como tem alguns números repetidos, eu não sei se seriam 206 mesmo o total, mas em torno de 206, 210, ou seja, entre 200 e 210 países. Se nem isso eu sei, né? Quantos países tem na Terra? Imagine descrever todos eles. Logicamente, que a gente já estudou, a gente consegue descrever alguns. A gente já fez algumas pesquisas, a gente consegue descrever alguns. Mas só quem pôde ir nesses países, fazer um profundo estudo sobre a cultura desses países, é que pode descrevê-los. Certo? Se aqui na Terra nós precisamos de uma pessoa que tenha essa condição, então, para que nós venhamos a fazer a descrição de um planeta, qualquer espírito fazer a descrição de um planeta ou de vários planetas, ele tem que ter estudado muito sobre ele ou ter tido oportunidade de ir nesses planetas. E como sair da Terra é para poucos espíritos, pelo que a gente já estudou na doutrina espírita, principalmente no livro A Segunda Morte, então fica evidente que são poucos os espíritos que poderão descrever como é a vida em outros planetas. E, portanto, é de suma importância para nós buscarmos esse entendimento. Até porque, para descrever a vida em outro planeta, o espírito tem que ter um médium que tenha um campo mental que propicie muita imaginação, muita flexibilidade, muita maleabilidade, né, que são os médiuns maleáveis, para captar todas aquelas informações e passar para nós. Mas ficaremos limitados, porque a mediunidade é fruto do espírito, do médium e do meio. Se o médium não tem um campo de percepção propício, fica difícil. Formulais, muitas vezes, sobre esses assuntos, questões científicas que tais espíritos não podem resolver. Se eles estiverem de boa fé, falarão disso de acordo com as suas ideias pessoais. Então, que ideia você tem de Botsuana? Que ideia você tem da Mongólia? Que ideia você tem do Nepal? Você vai descrever a ideia que você tem. E que ideia você tem de Marte, de Júpiter, de Aldebaran, da constelação de Aldebaran, da constelação de Órion, que são sistemas que estão anos, milhares e milhares, talvez milhões de anos, evolutivamente à nossa frente. Então nós temos que ver que são várias situações que nós não temos condições de descrever todas elas. Nem os mais sábios cientistas da Terra, nem as pessoas que mais já viajaram pelo mundo têm condições de fazer uma descrição de todos os países da Terra, e nem os maiores cientistas também terão condições de descrever condições de vida naqueles planetas, porque eles terão limitações. E os espíritos, então, têm que saber qual o espírito que vai falar, porque na maioria das vezes eles poderão falar de acordo com as suas ideias pessoais. Se forem espíritos levianos, divertir-se-ão em dar-vos descrições estranhas e fantásticas, tanto mais facilmente quanto esses espíritos, que na erraticidade não são menos providos da imaginação do que na Terra. Tiram dessa faculdade a narração de muitas coisas que nada tem de real. Então, se você vai insistir na pergunta, vai querer saber, e se dependendo do seu nível de curiosidade, aí você vai cair nas mãos dos espíritos levianos, que vão te dar estranhas e fantásticas narrações. Vão descrever situações surreais, vamos dizer assim. E você vai acreditar. Ou você vai botar na peneira. Mas coitado do médium. Terá que arcar com as consequências dessas informações. Então nós temos que ter muito cuidado. Neste campo hoje na Terra tem muitos médiuns passando por determinadas situações que nós temos que respeitar, porque não estamos aqui para criticar o que os outros fazem, mas nós temos que ter a ideia de que
As narrações deles não batem com aquilo que o Kardec codificou para a gente no Livro dos Médiuns. Até vão bem o contrário. Então, nós temos que saber ponderar. Não vou dizer para você não acreditar, porque Kardec mesmo diz que o Espiritismo não deu a última palavra. Mas também é aconselhável que a pessoa não dê total credibilidade. Tudo deve ser pautado no bom senso. Entretanto, não julgueis absolutamente impossível obter sobre os outros mundos alguns esclarecimentos. Os bons espíritos se comprazem mesmo em descrever-vos os que eles habitam, como ensino tendente a vos melhorar. Então, um bom espírito, ele pode até estar habitando outro planeta, vir aqui trazer essas revelações para a gente. Rochester tem 2 livros, no Outro Mundo e no Planeta Vizinho, relatando vida em planetas diferentes. Um deles, a vida em Vênus. E aí a gente vai falar assim, mas leia o livro, tire suas conclusões. E pronto. Em torno da Terra pululam ilhas de habitações do mundo espiritual, que também alguns espíritos não têm perfeita ideia de como que eles estão e falam que estão num planeta diferente. Mas, porque se ele falar eu estou numa cidade espiritual, você não vai entender, então você não vai dar crédito para ele. Ele fala, estou num planeta diferente. Aí, a partir dali, vem uma série de teorias. Tudo nós temos que ponderar, tudo nós temos que ter cuidado. Fazermos reflexões, buscarmos entendimento. Induzindo-vos a seguir o caminho que vos conduzirá a esses mundos, é um meio de vos fixarem as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza. Outro ponto importante, quando os espíritos trazem para a gente que nós temos que trabalhar por um mundo melhor, que nós temos que trabalhar para melhorar a nossa condição de vida aqui na Terra, porque existem planetas mais felizes. E a certa vez um espírito amigo nos trouxe um relato que no plano espiritual eles assistem filmes de mundos de expiação. Mundos de expiação e prova. Mundo de provas. Mundo de expiação, provas e regeneração. Mundo de prova e regeneração. Aí quando vai para o mundo de regeneração, já tem espíritos ficando deprimidos, tristes, porque olha para trás e vê o que ele terá que reencarnar. Ele vê oportunidades que ele perdeu sublimes, às vezes por um detalhe. Ele perdeu a oportunidade de ir para um planeta mais feliz. Nem que seja para fazer um curso. E aí, gente, é que nós temos que ter o cuidado. Vamos observar a doutrina espírita, vamos ver o que nós já damos conta de fazer. E vamos ver aquilo que nós podemos fazer. Vamos aquilo que nós temos condições de fazer. Condições de realizar. E às vezes, é uma coisinha assim de renúncia que vai nos proporcionar termos melhores condições. No mundo espiritual já basta. Não precisa nem de ir para outro planeta. Mas nós temos que fazer esse pequeno esforço, essa pequena mudança para que nós estejamos melhores, para que nós estejamos em condições de nos melhorar mais. Isso é o que nos leva a estar e a construir um mundo de real felicidade, um mundo de real processo evolutivo para todos nós. Trabalhemos, meus irmãos, pela nossa melhoria íntima, trabalhemos pela nossa melhoria de sentimentos, porque vale a pena ser bom, vale a pena sermos melhores. Como você pode verificar a exatidão dessas descrições? A melhor verificação reside na concordância em que haja entre elas. Então, aí, gente, você tem que estudar todo o livro dos médiuns, todo o livro dos espíritos, todo o evangelho, toda a série André Luiz, para que você consiga ver coerência nas informações. Mas por que só nesses livros? Só? Se você pegar toda a codificação, já são 5 livros básicos e mais 2 complementares, 7. Mas 17 livros do André Luiz, 24. Então já são 24 livros para você ter uma ideia melhor de como é a vida no mundo espiritual. E a partir dali você vai saber que as informações que estão vindo, onde podem ser classificadas ou não. Porém, lembrai-vos de que, semelhante descrição, tem por fim o vosso melhoramento moral e que, por conseguinte,
É sobre o estado moral dos habitantes dos outros mundos que podeis ser bem mais informados, e não sobre o estado físico ou geológico de tais esferas. Em todas as descrições que eles fazem, o que vai interessar para nós? O desenvolvimento moral, o melhoramento moral. Então, todo aquilo, quando ele, para os espíritos descreverem as ações, o terreno, o processo geológico, a aparência física, vai depender muito da nossa imaginação, vai depender muito de uma sintonia de pensamentos muito grandes, porque eles podem ser muito diferentes. Mas o que é importante para nós, o que é essencialmente importante nas comunicações, o que isso vai trazer para nós de conquistas morais. Então, isso vai fazer a diferença para nós. Lá eles são bons, lá eles são solidários, lá eles são idôneos, lá eles respeitam os direitos dos outros. Aí nós vamos viver diferente. Nós vamos construir um mundo diferente. Vamos procurar trabalhar o nosso íntimo, vamos procurar trabalhar os nossos sentimentos, vamos procurar trabalhar os nossos entendimentos para nos melhorarmos mais moralmente e seguir o que Kardec está deixando para nós aqui. Com os vossos conhecimentos atuais, não podereis mesmos compreendê-lo. Semelhante estudo de nada serviria para o vosso progresso na Terra, e toda a possibilidade tereis de fazê-lo quando nelas estiverdes. Então, o conhecimento que ele colocou ali, físico e geológico, nessas outras esferas, não vai trazer grandiosidade moral para nós. Não vai fazer com que a gente cresça espiritualmente. Mas a condição moral de vida de cada planeta, de cada estágio evolutivo dos planetas, farão com que a gente esteja melhor. Fará com que a gente esteja caminhando para a luz. Portanto, é de extrema necessidade procurarmos trabalhar pelo bem. É de extrema necessidade procurarmos realizar o bem. É de extrema necessidade desenvolver uma ética, a moral. Aqui na Terra, nós temos a ética das profissões, a moral relativa às ocasiões. Mas quando chegamos no plano espiritual, recebemos ou a punição ou a recompensa por termos feito ou deixado de fazer isso ou aquilo. Sejamos atentos como estão os nossos sentimentos. Nota: as questões sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos se compreendem no campo das pesquisas científicas, para cuja efetivação não devem os espíritos poupar-nos os trabalhos que demandam. Kardec gosta muito de fazer essa separação. As conquistas materiais, as conquistas técnicas, astronômicas, nós temos que trabalhar para isso. Logicamente que tem uma equipe de espíritos que trabalham junto com aquelas pessoas que estão lá trabalhando para esse fim. Uns para barrar determinados avanços tecnológicos para que eles sejam alcançados na hora certa, e outros para impulsionar aqueles que já estão na hora certa de chegar. Mas os conhecimentos sobre os outros mundos que interessam para nós são os mundos morais. Essa é a permissão que os espíritos têm para falar conosco. Se não fosse assim, muito cômodo se tornaria para um astrônomo pedir aos espíritos que lhe fizessem os cálculos, o que, no entanto, depois, sem dúvida, esconderia. E aí vem a ter coragem de falar: foram os espíritos que me mostraram isso aqui. Foi um espírito que me mostrou que se eu fizer esse cálculo, eu chego a essa resposta. Como a pessoa vai fazer os cálculos e depois vai falar que eu descobri, eu fiz, vai todo o peito cheio, empinado nessa hora, a pessoa fica toda chique, né? Mas não fala que foram os espíritos que revelaram para ele. Então, eles não vão revelar. Agora, a parte moral, a parte ética, se você vai falar dessa moral e dessa ética, você já vai começar ou ser descartado por muitos e ser observado por poucos, que é normalmente o que acontece, mas a grande maioria vai estar sempre: será que ele está normal? Que isso? Um planeta chique e a gente não vai poder desfrutar das riquezas? Não vamos poder ser milionários? Lá você deve ser milionário de qualidades morais,
de qualidades éticas. É isso que os espíritos mostram pra gente. Se os espíritos pudessem, por meio da revelação, evitar o trabalho de uma descoberta, é provável que o fizessem, para um sábio que, por bastante modesto, não hesitaria em proclamar abertamente o meio pelo qual o alcançara, e não para os orgulhosos que os negassem, e a cujo amor próprio, ao contrário, eles muitas vezes poupam decepções. Então, aquele homem que é verdadeiramente sábio, ele vai receber as informações do mundo espiritual, mas ele terá a sabedoria e a humildade, a simplicidade de falar abertamente, como ele diz ali. E isso foi revelado-me pelos espíritos. Mas a grande Maria cai na questão do orgulho e vai querer saborear seu amor próprio, massagear seu amor próprio e dizer, não, foi eu que descobri. Porque aí vai ter outras decepções que virão ao longo do caminho. Por exemplo, pessoas se afastando dele, pessoas deixando de acreditar nele, pessoas o isolando, como foi com Edgar Cayce. Foi tantas vezes deixado de lado, tantas vezes desprezado por ter colocado em prática e mostrado a realidade do mundo espiritual, usando sua mediunidade, seus conhecimentos técnicos e científicos e espirituais. Ele foi deixado de lado, mas ele foi até o fim, mostrando as realidades do mundo espiritual. As realidades que mostram a realidade da vida no além. Nós temos que procurar entender isso. Nós temos que procurar realizar esses sentimentos. De saber que somos conduzidos por espíritos. Não sei dizer quantos espíritos estão aqui, não estou vendo. Mas não é só um que está aqui me protegendo para fazer esses estudos. E mesmo assim tem dia que fica pesado. Vamos procurar refletir no futuro que transcende e nos nossos conteúdos internos que falem mais alto aos nossos corações, para que a gente saiba controlar as nossas alterações mentais, buscar mais qualidade de vida e compreender os mecanismos que nos adoecem e que nos curam, e principalmente entender os mecanismos da alma que nos faz melhores ou que nos leva a passar por sofrimento para que nos tornemos melhores. A vida espiritual é maravilhosa, mas a vida aqui na Terra é uma oportunidade divina para que nós possamos buscar, nos iluminar, nos aperfeiçoar. Está ao nosso alcance fazermos o melhor, está ao nosso alcance fazermos o possível para crescermos. Portanto, trabalhemos. Portanto, busquemos edificar o bem, porque o bem amanhã virá ao nosso encontro, fortalecendo-nos, iluminando-nos para as grandes realizações da vida, para as grandes realizações do amor e da paz. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe, e nos encontraremos no capítulo 27, dando continuidade aos nossos estudos para entender as contradições e as mistificações, que porventura possa acontecer dentro do processo mediúnico. Muita paz. Obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Muito obrigado por ter dado a sua atenção. Muito obrigado por ter se inscrito em nosso canal, por ter deixado o seu like. E que todos nós possamos recebendo as bênçãos do Pai. A misericórdia divina possa estar sempre nos envolvendo ao longo dessa caminhada, para que possamos nos iluminar pelo conhecimento, pela melhoria ética, pela melhoria moral e principalmente por nos tornarmos espíritos melhores para o amanhã cheio de luz que nos aguarda. Obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine.